Existem algumas coisas no hospital que acontecem que vocês não sabem e eu queria falar com vocês aqui rapidamente, né? A forma que a gente constrói, né, uma cirurgia no hospital, minha gente, é muito personalizada. Então, vocês possam imaginar que o cirurgião, o orçamento hospitalar, por exemplo, ele baseia-se no nome da cirurgia só. Digamos, um exemplo, cirurgia de mastopexia. Então, o hospital cobra, sei lá, R$ 10.000. Então você imagina que aquele valor é padronizado para todos os cirurgiões, para todas as equipes, e não é. Então cabe ao cirurgião escolher o que é que está incluso naquele plano, o que é que ele considera essencial para que a cirurgia transcorra de uma forma segura, para que o paciente tenha uma recuperação pós-operatória adequada, né? Para que o paciente não tenha complicações no pós-operatório. Isso, minha gente, não diz respeito à técnica cirúrgica, não. Mas, na verdade, aquele valor ali é baseado no que o cirurgião colocou como prioridade, né, no centro cirúrgico. E quando a gente escolhe alguns equipamentos para estarem disponíveis para você no centro cirúrgico, naturalmente aumenta o investimento que você tem que fazer. Mas é um investimento em você, na sua vida, na sua recuperação, na sua saúde, na segurança da cirurgia. Isso, minha gente, eu não abro mão. Então é natural os nossos investimentos no hospital serem um pouco maiores, porque eu lido muito com essa questão de segurança e da sua recuperação no pós-operatório. Então, por exemplo, no centro cirúrgico, é muito comum faltarem itens básicos em cirurgias plásticas e em outros tipos de cirurgia, né? Mas é muito comum em cirurgias plásticas. Por quê? Porque como é uma cirurgia que normalmente é feita particular, né? Então os cirurgiões tiram itens, né, que são importantes para ficar mais barato o hospital para você. Então aqui a gente já tem essa cultura, né, de trazer o melhor para você e dentro do hospital. Então a gente tem negociações com o hospital para trazer itens que só entram nas minhas cirurgias praticamente, né? Itens quando você junta aquele conjunto ali, ele é único, né? Então desde fios especiais, né, fios específicos, a gente acorda com o hospital para vir para as minhas cirurgias, desde itens de segurança, por exemplo, como manta térmica, né? Então, a manta térmica é um colchão, né? A paciente, por exemplo, de ontem, ela adorou, né? Porque ela sentou, nossa, tem um colchãozinho quente aqui. Isso, minha gente, era para ser 100% das cirurgias plásticas, praticamente. E a gente sabe que por aí afora é muito raro acontecer isso. Que as pessoas não se preocupam com isso, né? Elas se preocupam em estar mais barato o hospital para você. Mas é um item essencial para prevenir complicações, inclusive sérias. Porque uma das complicações do cirurgia plástica é a hipotermia, e ela é facilmente prevenida. Então, a manta térmica é um colchão, né, que é descartável, ou seja, ele só é usado uma vez para cada paciente. Então, é algo exclusivo ali para cada paciente. E que dentro circula um ar quente, né, que a gente controla a temperatura em um dispositivo, né? É uma tecnologia que ela vai jogando um ar quente, a gente controla a temperatura exatamente que a gente quer, e ela está por baixo do paciente inteiro, né? Ela não vem numa mesa de cirurgia normal. É um item que é comprado para vir. E aí, ele, durante toda a cirurgia, ele está aquecendo o paciente. Porque você imagina que a sala de cirurgia é fria, outra coisa que eu controlo é a temperatura. Então, eu deixo a sala de cirurgia na temperatura mais alta possível, né? Tem cirurgião que gosta do friozinho, eu não gosto do friozinho, eu quero que a minha paciente fique aquecida. Eu posso até ficar com calor, mas a minha paciente tem que estar aquecida, porque a prioridade é a paciente ou o paciente. E o colchão térmico, ele vai funcionar para isso também. Fora isso, né, para prevenir a hipotermia, né, a gente só usa soro aquecido, né? Então, existem algumas soluções que a gente faz para lipoaspiração, que são a base de soro fisiológico, algumas medicações. E elas podem ser colocadas na temperatura que está na sala, que é uma sala fria, ou a gente pode aquecer esses soros para eles ficarem mais quentes. E quando eles entrarem em contato com o nosso corpo, né, com o corpo da paciente, não tenha choque de temperatura. Então, a paciente mantém, né? As mesmas medicações são feitas pela anestesia, né, pela nossa equipe, também são medicações aquecidas, né? Por quê? Porque vai garantir que a gente previna a hipotermia, que a paciente fique na temperatura adequada. Isso, minha gente, previne desde sangramento, a infecção, a complicações sérias, né? Então é só para vocês terem uma noção de alguns dos cuidados, né, que a gente tem com vocês, né, de como os planos hospitalares são muito específicos e personalizados e que os nossos são os melhores, porque a gente traz o que é melhor para vocês. Em resumo, minha gente,
São muitos itens, são muitos cuidados, né? Que eu passaria horas aqui falando para vocês. E quando vocês, pacientes, né, me escolhem como cirurgião, vocês não estão escolhendo uma cirurgia. Vocês estão escolhendo um acompanhamento, né? Vocês estão escolhendo o cuidado, vocês estão escolhendo uma pessoa, né? O Dr. Vitor Diniz, que é único, né? Cada pessoa é diferente uma da outra. Então você está me escolhendo, né? Para fazer uma transformação que envolve várias coisas. Não é uma cirurgia. A cirurgia é apenas uma das coisas que é realizada. Mas você está buscando algo maior. Você está comprando ali, você está investindo no meu acompanhamento. É isso, a real, o que os pacientes escolhem, né? Hoje, inclusive, a paciente, quando a gente recebeu, ela deu alta para ela falou assim, e resume muito bem isso, né? Ela disse assim, doutor, são quantas revisões que o senhor vai me ver? Semana que vem é uma, e depois de quanto tempo vai ser outra? Eu falei para ele, veja só, para ela, né? Veja só, quantas vezes forem necessárias para eu te ver. Né? Não existe um número de revisões, né? Nem um protocolo rígido de revisões. Se for preciso te ver toda semana, eu vou te ver toda semana. Se for a cada 15 dias, vai ser a cada 15 dias. Vai depender da sua necessidade. Se eu achar que você precisa ser visto toda semana, eu vou te ver toda semana. E se eu achar que você está muito bem e eu vou precisar espaçar as revisões, a gente vai espaçar as revisões. Então é algo que é altamente personalizado. Né? Depende da sua necessidade, do que for necessário. Então, o que for necessário, a gente vai fazer.